social media é uma atividade muito ampla. Tudo que a gente faz em rede social é social media. Só que, como toda atividade, a gente tem as áreas de atuação, né? Então, você tem os níveis de atuação. Então, como se fosse uma pirâmide, eu desenho, inclusive, essa pirâmide. Você tem na base o operacional. Então, social media operacional. O que faz um social media operacional? Hoje eu considero, claro, eu sou uma filósofa da profissão, né? Como uma profissão que praticamente nasceu junto com a minha empresa. Eu sou uma filósofa, então se tiver algum profissional que não entenda dessa forma, tá tudo bem, é só uma troca. Mas eu entendo o seguinte, ó, que existe o designer que trabalha em redes sociais. Ele é um social media designer. Existe o editor de vídeo que trabalha em redes sociais. Ele é um social media editor. Existe o redator ou copywriting de redes sociais. Ele é um social media copywriter ou editor. E esse time, ele faz parte da operação. Ele faz parte da base da pirâmide. Precisa desse time para conseguir produzir o conteúdo e produzir a estratégia. No meio da pirâmide, no segundo nível, você tem a gestão das equipes de conteúdo, que é como se fosse uma gestão de projetos, mas você precisa fazer essa equipe trabalhar unida, coesa e produzir conteúdo para vários canais de forma engrenada, né? A levar a mensagem da empresa. Da onde vem a mensagem da empresa? Do topo, que é a estratégia de conteúdo, a estratégia digital. Então, no topo, você tem o estrategista, o social media estrategista. Então, no meio, no nível 2, você tem o social media gestor de equipes, que eu chamo que é o GEC, tá? E aí, no topo, você tem o estrategista. O que eu vejo hoje? Um erro das empresas quererem contratar uma pessoa que vai fazer tudo isso e que vai ter todos esses inputs. Porque o arquiteto, ele não vai trabalhar de pedreiro. Ele vai fazer os projetos, ele vai ver os projetos sendo construídos e ele até acompanha a obra. Acompanha, claro, obviamente acompanha, mas existe ali o mestre de obras, né, que vai ter a relação mais direta com quem está executando, e existem os executores. Tem grau de importância diferente? Gente, qualquer negócio, a estratégia, ela tem um grau de importância, né, gigantesco. E que fique bem claro, né, sabe uma coisa interessante? Eu comecei em 2015 falando que o dono da empresa, ele não pode ficar preso na operação, né? Então, eu comecei falando sobre esse negócio de sair do operacional e ir pro estratégico. E uma coisa interessante hoje todo mundo fala, hoje a gente tem vários players. No começo não tinha tantos players assim, players grandes, nomes conhecidos, e todo mundo bate na mesma tecla, sair do operacional e ir pro estratégico. O que eu percebo quando fala sair do operacional e ir pro estratégico? Eu percebo duas coisas. A primeira coisa ninguém fala como sair do operacional. Né? Como trocar o pneu com o carro andando, né? Como deixar de ser reativo e ficar reagindo às demandas da operação para poder subir ali para o nível da gestão e depois subir para um nível estratégico, né? Então, isso é uma coisa. Sabe qual é a segunda coisa? As pessoas não têm clareza do que é ir para o estratégico. Total. Elas não sabem nem o que é estratégico, operacional e tático. Esse é um exercício que a gente faz também, inclusive a gente tem lá na Like o nosso log, né, onde a gente anota cada coisa que a gente faz e está dividido. O que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Para os gestores entenderem o que eles estão fazendo de operacional. Porque o operacional é tentador. A gente se sente muito produtivo sendo operacional, né? Porque o foco é no fazer, né? É o foco no fazer. Exatamente. A diferença do líder, a Patrícia fala isso, né? A Patrícia apoia o líder executivo e o líder executor. E uma coisa interessante é que as pessoas romantizam o que é o trabalho estratégico. Total. Porque o trabalho estratégico é trabalho, dá muito trabalho o trabalho estratégico. Muito mais. Dá a impressão que assim, quando você fala sai do operacional, porque a gente pega e fala, se você sair do operacional e ir pro estratégico, você vai conseguir tirar férias, beleza? Isso é uma coisa, você vai conseguir tirar férias. 1, 2, 3, por quê? Porque a tua empresa não vai parar se você sair da tua empresa. Isso é uma coisa, né? Se você é operacional e a tua empresa depende, se só você faz, sei lá, o conteúdo da tua empresa, quando você tirar férias, ninguém vai fazer o conteúdo, não vai ter conteúdo. Se você depende desse conteúdo para vender, você vai parar de vender. Se você parar de vender, tua empresa para, né? Então, se você não sair do operacional, tua empresa vai depender 100% de você, criou a dona de dependência. Mas isso não quer dizer que quando você sair do operacional, você não vai fazer nada. Porque o trabalho estratégico
ele dá muito... Tem o operacional da estratégia, né? Eu sempre falo, você tem o operacional da estratégia. Total. Dentro da estratégia, você tem um trabalho operacional. Tem. Que se você não fizer esse trabalho bem feito dentro da estratégia, não funciona. E esse trabalho operacional é trabalho duro. E talvez isso que você falou aí do empresário que não sabe o que é estratégico, operacional, ele está ali com tudo misturado, reflita nisso, nessa contratação. Porque aí ele quer contratar um designer que crie texto, que saiba o que postar, que entenda o negócio dele, e não é assim que vai acontecer. Então, o que a gente está vendo, que movimento que a gente está vendo no mercado? Empresas que querem montar a sua equipe de conteúdo, e a gente tem que explicar isso. Olha, você precisa de um gestor de equipe, se você tem 3 pessoas, você precisa de um gestor. O gestor está entre a estratégia e a produção. Mas você precisa de uma estratégia, porque o teu pessoal lá da produção, ele precisa de direcionamento. E qual é o direcionamento? Então, o direcionamento, ele vem de uma estratégia que a gente estuda o teu negócio, estuda o teu mercado, estuda o teu cliente para chegar quais são os assuntos que servem de ponte entre a mente do teu cliente e o teu produto. E aí a gente desenha as necessidades, aí vai para formato. A linha editorial, aí vai os valores da marca. Exatamente. Então, tudo isso faz parte de um plano maior, né? E o que a gente vê muitas vezes é o empresário querer contratar um social media e acha que assim, ó, a pessoa vai fazer de um tudo lá dentro e vai resolver todos os problemas e vai fazer a rede social. E não é isso que funciona. Dependendo do tamanho da empresa, você já tem ali multicamadas, tá? E você pode também contratar um estrategista para fazer a sua estratégia. E foi isso que aconteceu com a Like, porque eu tinha muita dificuldade, Marcelo, com a rotatividade. A agência é um segmento que tem muita rotatividade de pessoas, né? E acho que só não tem tanto quanto o comércio aceita. Mas tem uma rotatividade grande de pessoas. A gente até tem um churn baixo hoje, mas a gente já chegou a ter uma rotatividade alta. Então, eu precisava que as pessoas que estivessem construindo essa casa, que era o conteúdo, tivessem uma metodologia de construção e que viesse lá do estratégico que a gente estudou. E se trocasse um redator, trocasse um designer, o conteúdo ia sair na mesma qualidade. Eu tinha essa dificuldade. E aí a gente criou um método de desenvolvimento da estratégia e a gente passou a vender isso para o mercado. Então, hoje, por exemplo, se a tua empresa vai lá e ela quer só contratar a Like para desenhar uma estratégia, muito bem, a gente desenha a tua estratégia, ficamos 3 meses estudando o teu negócio para a gente bater contigo o martelo. Tua casa é essa, a gente mostra o AutoCAD, a gente desenvolveu um AutoCAD para a estratégia. A gente vai te mostrar como é que vai ser o teu conteúdo, tu vai dar aprovação e aí sim a gente vai começar... alguma equipe vai produzir esse conteúdo. Então, acho que falta maturidade, tanto do profissional quanto do mercado, em entender essa dinâmica. E essa é a minha voz, né? Já tô careca, já tô rouca de tanto falar isso. Meu papel hoje é transformar fazedores de post em estrategistas de conteúdo. Queria lembrar o comandante de 2 coisas. Primeira coisa que eu queria falar para o comandante é sobre o nosso parceiro, nosso patrocinador, a YupChat, tá? Ele vai colocar aqui na tela. A YupChat é uma solução de mensageria. Marcelo, o que é uma solução de mensageria? Hoje, todas as empresas, de uma maneira ou de outra, elas se comunicam com os clientes sobre diversos canais diferentes. Manda SMS, manda WhatsApp, manda mensagem no Instagram, tem um LinkedIn, tem um e-mail, enfim... os diversos canais de comunicação com o cliente. E a YupChat é uma solução que vem facilitando a vida do empresário. Então, você consegue ter controle de todos os contatos que você tem com o seu cliente através da YupChat. Mesmo que a comunicação aconteceu no WhatsApp, de repente apagaram no WhatsApp o que estava escrito, você tem ela registrada dentro do YupChat, dentro do CRM do YupChat, como uma solução de mensageria. Ou seja, todos os contatos com o seu cliente ficam registrados, você vai ter mais dinamismo, você vai ter um fluxo de processo que funciona e principalmente você guarda a inteligência e tudo o que aconteceu entre você e o teu cliente, você nunca é pego de surpresa. Então, dá uma olhada, ele tem uma avaliação gratuita para você entrar lá, testar gratuitamente, e aí você testa gratuitamente e é lógico, né?
você vai ver que ele vai te atender e depois você assina aí essa solução. E já aproveitando que eu falei da UpChat, vai ter o link deles aqui, rola a página, não importa se você está no YouTube, no Instagram ou qualquer player de podcast, vai ter um link da UpChat aí para você. E já queria te aproveitar para falar, se você é empresário, dono de uma pequena ou média empresa, a sua empresa está no caos, você não tem processos, você não tem uma cultura bem organizada, está com problemas de liderança, o financeiro da tua empresa está mal organizado, a atração do teu negócio, que é como você atrai clientes, converte clientes e transforma ele em comprador e faz ele continuar comprando, não está funcionando, o EAG tem uma solução para isso. Então, o que eu vou falar? Da mesma maneira, nós vamos deixar um link aqui, ou um QR Code aqui na página, para você conversar com os especialistas do nosso time. Nós vamos analisar o seu negócio e vamos dar um bom encaminhamento para você acabar com esse caos na sua empresa. Então, clica no link aí, procura esse link, clica no link, conversa com o pessoal do nosso time, tá? EAG tem que fazer. Legal? O que significa liberdade financeira? Explica pra gente. Legal. Liberdade financeira, para mim, é quando você é dono do seu próprio tempo. Onde você toma as decisões e não o dinheiro toma as decisões por você. Fala mais. Legal. Gostei. Vamos lá. Hoje é o seguinte, vamos pegar um exemplo simples aqui, né, para os comandantes entenderem. Se você hoje quisesse fazer, sei lá, 3 viagens por ano, você faz... Quem que está tomando essa decisão? Você faria essas viagens ou você diria o seguinte, não posso, eu tenho que me planejar, me organizar, porque 3 viagens, principalmente as viagens que eu quero fazer, elas são muito caras. Então, quem está tomando as decisões é o dinheiro. Logo, significa que você não tem liberdade financeira. E liberdade financeira não tem a ver só com dinheiro para mim, ele tem a ver com dinheiro, tempo e segurança. Né? Então, se você também quiser se ausentar, ficar 3 meses sem trabalhar, quem está tomando essas decisões? É o dinheiro ou é você? Então, sempre que você toma as decisões daquilo que você quer ou não fazer relacionado a tempo, dinheiro e segurança, você tem liberdade financeira. O oposto disso, você ainda não tem. Quero aprender mais. Porque para mim, liberdade financeira, quando eu penso em liberdade financeira, e algumas pessoas atribuem isso à riqueza, e para mim são coisas diferentes. Riqueza e liberdade financeira, elas estão muito correlacionadas, mas são coisas diferentes, né? Mas quando eu penso em liberdade financeira, eu penso assim, cara, se hoje eu acordar e falar assim, eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar, né? Meu pai está com 82, está com Alzheimer e está trabalhando, né? Sim. E... Todo dia? Todo dia. Não, todo dia não. Tem dia que ele agora é menos, mas a frequência é menor. Mas não é porque ele não quer ir, né? Às vezes ele tá com muita dor e tal, ele fica impossibilitado. Não é porque ele não quer ir para lá todo dia. E então eu acho que eu vou trabalhar. Mas para mim a liberdade financeira é o seguinte, cara, se eu não quiser ir trabalhar, daqui em diante, pro resto da vida, eu posso. Né? Os meus rendimentos, enfim, provavelmente a gente vai falar disso, meus rendimentos passivos ou das empresas que eu tenho, ou enfim, das coisas que eu investi como ativo pensando em ter retorno daquilo, paga minhas contas. Para mim, liberdade financeira está ligado a isso. O que não necessariamente está ligado com riqueza, porque riqueza é uma coisa para um, riqueza é uma outra coisa para o outro. Uhum. Tem pessoas que com uma renda ativa de R$10 mil por mês, pelo estilo de vida que ela tem, pela vida que ela leva, ela tem liberdade financeira. Não necessariamente tem grandes posses, tem grandes riquezas, mas tem liberdade financeira. Né? Por exemplo, o sogro do Rogério, ele tem liberdade financeira. Né? Ele não tem grandes posses, não tem grandes riquezas, mas tem a tal da liberdade financeira. Né? E aí quando você fala assim, eu tenho a liberdade do tempo também. Eu queria explorar um pouquinho mais isso daí. Legal. Assim, ó, se a gente for... Para mim, assim, a definição de liberdade financeira é eu trabalhar por opção e não por obrigação, não por necessidade. Como você disse, né? Você trabalha porque você gosta. As pessoas confundem muito com aposentadoria. Quando eu falo, eu vou me aposentar, tem pessoas que querem continuar trabalhando o resto da vida. Aí, empreendedor, que é empreendedor mesmo, ele não vai parar nunca. Mas é você ter a opção de você não fazer isso por uma obrigação. Realmente, eu concordo contigo, assim, quando as pessoas falam em liberdade financeira, elas estão confundindo com riqueza, né? Quanto de dinheiro eu tenho no banco. Mas se você não unir todas essas pontas, então não é só eu ter liberdade financeira para comprar as coisas que eu quero, mas
às vezes é para ter o tempo que eu gostaria de ter com a minha família, com meus amigos, tirar um ano sabático, sem que isso comprometa o meu estilo de vida. Então, para mim, por isso que eu sempre digo, liberdade financeira está muito mais relacionada a você ser dono do seu próprio tempo. Né? Porque se você não tem liberdade financeira, ou você é dono do dinheiro ou você é escravo dele. A verdade é essa. Pode ter muito dinheiro e ser escravo dele, né? Exatamente. Então, Exatamente. E tem crenças na Esse é o cabeça ponto. também. Às vezes você tem a liberdade e uma crença na sua cabeça te faz ficar impedido de usufruir dessa liberdade. Sabe que eu tava conversando com o Crucial, Marcelo? Ele falou que, não sei se você já sabia, mas ele tem 4 pilares básicos que ele fala sobre essa tal liberdade aí. Sim. Eu queria pedir, se você puder contar aqui pra gente anotar, pro comandante tá acompanhando, anotar também, falar um pouco dos 4 pilares aí, você vai mais fundo, explica mais pra nós disso. Legal, vamos lá. Então, quer dizer que para ter liberdade financeira, eu São respeito 4 os 4 pilares. pilares. São 4 pilares. Ele estudou, é isso, se eu falar besteira, Isso. você me fala, mas você estudou milionários e bilionários e identificou alguns padrões. Legal. E você identificou que são 4 pilares. Isso, são 4 pilares. Bom, então falando para os comandantes aí, né? Aquilo que você não sabe está afetando a sua conta bancária. Então, logo, eu me perguntaria, o que eu não sei, mas que se eu soubesse, mudaria totalmente os meus resultados. E eu vou trazer isso em 4 pilares. E, literalmente, tendo a honra aí de trabalhar com muitos investidores de sucesso, pessoas de sucesso, eu fiquei meio que obcecado pelo tema inteligência financeira. Né? Então, hoje eu não sou educador financeiro, embora o nosso negócio ele é pautado em investimentos, em finanças, mas eu gosto muito do tema, tá? E esses 4 pilares, ele funciona para todos, para todo mundo. Então, se você aplicar esses 4 pilares, você vai ter sucesso financeiro. Então, vamos falar do primeiro pilar. O primeiro pilar são as entradas. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, você não fica rico com seus investimentos. Investimento não enriquece ninguém. Esse é o primeiro mito que precisa cair. As pessoas enriquecem com o seu poder de geração de entradas. Os investimentos, eles foram feitos para multiplicar e preservar aquilo que você construiu e está construindo com a geração de entradas. Então, quando a gente fala em entradas, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Isso pode ser os seus investimentos, são entradas pode ser rendimentos, né, dos investimentos que você tem, pode ser de negócios, né, que você tem. Então, se você está num negócio que você vende um produto X, e aí você começa a criar um ecossistema de outros produtos que você está fazendo. Você está ampliando as suas entradas. Você está aproveitando um ativo. O que é um ativo? É tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Né? E o cliente, ele não coloca dinheiro no seu bolso. Se você tem um negócio, né, ele coloca dinheiro no seu bolso. Então, é um ativo. Como eu posso fazer esse ativo ser mais rentável? Criando, e eu estou falando aqui já de negócio, né, especificamente, criando novos produtos, por exemplo, seria uma maneira de eu aumentar as entradas com aquele ativo que eu tenho, né? Então, primeiro pilar é as entradas. Você precisa se tornar um especialista em gerar entradas, tá? Esse é o pilar principal. Quem é autônomo poderia se perguntar da seguinte forma, ainda nesse pilar de entrada. Como eu faço para aumentar minhas entradas? Essa seria uma pergunta inteligente. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho vários amigos, médicos, cirurgiões plásticos, e tem amigo que cobra R$20 mil numa cirurgia plástica, e eu tenho outro amigo que cobra R$220 mil numa cirurgia plástica. A questão é, ambos estão no mesmo ramo de atividade, mas olha a diferença. Então, esse cirurgião plástico de 20 mil poderia se perguntar, como eu faço para fazer uma cirurgia e ao invés de 20 mil, fazer por 220 mil? O que você faz aqui? Você está aumentando suas entradas. Então, quem é autônomo tem que se perguntar, quanto vale o meu valor hora? As pessoas não fazem esse tipo de exercício. Se ela fizer esse tipo de exercício, ela fala, pegar todos os meus rendimentos e dividir pelo valor hora, daqui a pouco ela vai entender que se ela estivesse num outro ramo de atividade, ela estaria ganhando muito mais. Então, principalmente quem é prestador de serviço autônomo, tem que se perguntar, como eu faço para aumentar o meu valor hora? Quando a pessoa escreve a delegação, às vezes a pessoa que está delegando não tem clareza do que ela quer. Ao escrever, fica claro para ela o que ela quer, qual é o objetivo. Até ela mesma vê que não está claro. Por que isso é importante. Aí a pessoa que está delegando tem clareza. A pessoa que está recebendo a delegação também tem clareza da delegação. Por mais mecânico que possa ser, isso funciona. E aí, isso evita o retrabalho. Porque às vezes você vai fazer a coisa no piloto automático, né? Vai dar ruído, vai dar retrabalho. Demora mais tempo cuidar do ruído, cuidar do retrabalho, do que fazer do jeito certo. E muitas vezes a gente não faz do jeito certo.
Posso dar um outro exemplo? Aqui, aconteceu no EAG. Vou dar um exemplo para a gente entender a comunicação, o quanto isso é importante. Uma vez a gente tinha um processo, e o processo de subir toda quarta-feira sobe o podcast. Quando vai subir o podcast, a gente sobe no Reels ou no feed um conteúdo com um corte do podcast, e no conteúdo está falando assim, olha, para receber o episódio completo, digite o número do podcast. Sei lá, esse podcast aqui é o 248. Digite 248. Aí o cara digita 248, ele recebe o link para assistir o podcast, beleza? Isso acontecia. A pessoa que fazia isso saiu. E outra pessoa entrou para fazer isso. E por algum motivo, ela não foi treinada no processo. Então, passou uma quarta-feira, não subiu esse conteúdo e não subiu a automação. E eu não percebi. Um dia eu estou olhando lá e eu percebi que nas últimas 3 quarta-feiras isto não tinha acontecido. Beleza? Percebi isso. Na reunião eu virei e falei, olha, nas últimas 3 quarta-feiras isto não aconteceu. É um processo nosso, esse processo está documentado e quem fez o post não fez isso. Automaticamente, ao falar isso, eu, Marcelo Germano, estou entendendo que eu estou falando para a pessoa, olha, na próxima quarta-feira, eu quero que suba um post, esse post tem que ter uma automação, essa automação é feita no ManyChat para a pessoa receber o link, né? O responsável por isso é fulano, beltrano e ciclano, e esse post tem que subir tal horas. Eu estou achando que eu estou falando isso, mas eu falei isso? Não. Não falei. Aí o que aconteceu na quarta-feira? Não subiu. Não subiu o post. E o que acontece quando o post não sobe? O nosso nível de estresse vai lá em cima, a gente fica nervoso, a gente bate na mesa, a gente fala alto e deixa de ser efetivo. Uma comunicação violenta. A gente passa a ter uma comunicação violenta. Tudo isso, e a gente tem que ser mais inteligente que isso, tudo isso seria evitado se eu tivesse falado, olha, eu percebi que na última quarta-feira, ó, é 3 minutos a mais. 3 minutos a mais na conversa. Eu percebi que nas últimas 3 quarta-feiras não aconteceu esse processo. Então, é o seguinte, vamos revisar esse processo existe, entra lá e fala, olha aqui o processo, está escrito, vamos revisar? Revisamos, é assim que é feito o processo. Então, eu quero o seguinte, na próxima quarta-feira, eu preciso que você siga esse processo. Entendeu o processo? Então, mostra para mim o que precisa ser feito. Ah, beleza. Então, quarta-feira, que horas? Então, quarta-feira, tal hora vai ser feito isso. Quem que é responsável por isso? O responsável por isso é fulano. Pronto. Aí vira para a pessoa e fala, então quarta-feira eu posso ficar tranquilo que isso daqui vai acontecer? Pode ficar tranquilo, vou fazer acontecer. Beleza, então bloqueia a tua agenda aí, coloca que na quarta-feira tem que subir e a partir de agora, toda quarta-feira a gente vai fazer isso. Resolver o problema, não tem ruído na comunicação. Sim, não tem ruído, não tem estresse, não tem perda de energia, não tem a intoxicação que acontece. E aí você não fica tóxico, não faz. Então, às vezes a gente vai trabalhar a delegação e a gente está achando que a gente está sendo efetivo numa conversa e não está sendo efetivo na conversa. Outra coisa que acontece muito em delegação. Muitas vezes você está delegando alguma coisa para a pessoa está olhando para você e está consentindo. Visualmente, no corpo, na cabeça, ela está consentindo. Sim, sim. Ah, entendi. Mas ela não está anotando. Então você comunica uma coisa, a pessoa não anotou, ela entende outra. E muitas vezes ela vai passar isso para outra pessoa. Toda vez que você delega uma coisa para alguém ou dá uma sugestão de alguma melhoria para alguém, e essa pessoa filtra, todos nós filtramos. Eu estou falando aqui, o comandante está assistindo lá, ele está filtrando essa informação. Quando ele for dar essa informação para outra pessoa, é telefone sem fio. Ele fez um filtro e ele dá uma informação diferente da informação que eu dei. Vai se perdendo, né? Algumas coisas nesse caminho. Isso é ruído. Isso é ruído. Por isso que é importante que quando você estiver delegando alguma coisa, você tenha certeza que a pessoa, ou o processo está escrito, você dá para ela escrito, ou ela escreve. Ou ela está anotando em algum Ou ela desenha o que foi feito. E aí, ao olhar para isso, você se certifica que aquilo foi escrito da maneira correta, ou foi desenhado da maneira correta. Você fala, é isso mesmo que eu quero. E aí você determina data, você determina hora, você determina quem é o responsável e aquilo vai acontecer. Faz um 5W2H, né? Só que olha o que acontece, né? No final do dia. Olha o que acontece. No programa EAG, a gente tem uma atividade no segundo dia que é uma atividade, é uma experiência incrível. E em uma hora, né, no meio dessa experiência, né, consegue dar contexto, contar uma história, contar uma narrativa e treinar as pessoas para fazer algo que aparentemente é impossível de ser feito.
E acabar com o ruído também, né? E aí, no meio disso tudo em 1 hora, tem ali um espaço de 10 minutos, eu acho que não dura 10 minutos, onde uma pessoa viu alguma coisa acontecer que é incrível, depois ela é treinada para fazer aquilo, ela é treinada em poucos minutos para fazer aquilo, repete o exercício várias vezes e depois ela faz sozinha. E consegue fazer algo incrível com um processo muito simples. E aí a gente vai para métodos de delegação, né? Eu tenho um amigo que ele fala que assim, é show, share e observe. O que é show? Então anota aí, comandante, o que é show? É mostre. Então você mostra para a pessoa como que é. Você faz e mostra. Ó, é assim que faz. Tá mostrando. O que é o share? Depois que você mostrou, discuta com a pessoa, pergunta se a pessoa tem dúvida, vê se a pessoa entendeu. Depois é o share. O que é o share? Faz junto. Faz junto com a pessoa. Vamos fazer junto? Faz junto. Depois que fez junto, discuta com a pessoa, dê feedback, fala, ó, isso aqui você fez, essa parte aqui você poderia ter melhorado nisso. Como você se sentiu? O que você achou? Né? Aí faz junto algumas vezes. Depois você observa a pessoa fazendo. Observando a pessoa fazendo, faz os ajustes. Olha, isso aqui você podia ter feito desse jeito, desse jeito. Aí quando você observou e sabe que a pessoa está capacitada para fazer aquilo, aí você fala, manda ver. Né? Show, share e observe. E aí tu fica tranquilo, né? Que mostre, faça junto, observe e sempre dando feedback. E aí você tem certeza que a pessoa desenvolveu a habilidade para fazer. E aí você delega e fala, agora você pode fazer sozinho. Por exemplo, às vezes, eu me lembro que quando a gente ia visitar clientes, né, Rogério, lá na Luma, primeiro eu ia sozinho, depois falei, pô, preciso delegar isso, né? Então eu ia junto, o Rogério ia junto comigo e ele não falava nada, ele só observava. Depois, ele ia junto comigo, e aí eu falava uma parte e ele falava outra. E a gente discutia sobre aquilo, discutia sobre a objeção do cliente, discutia sobre o que o cliente falou. Beleza, depois ia junto de novo e dividia ali o espaço. E aí depois a gente ia junto, eu não falava nada, o Rogério fazia. A partir desse momento, pô, Rogério, agora quem vai visitar o cliente para fazer a apresentação é você. Você está pronto, né? Você está pronto. Então, é uma coisa bastante simples que funciona. O que normalmente a pessoa fala? Fala assim, o tempo que demora para explicar, eu mesmo vou e faço. E isso aprisiona a gente, ela está sempre fazendo. Então, a gente tem alguns mitos por conta disso, né? Outra coisa, muitos empresários vão falar assim, pô, mas o cliente só quer falar comigo. Por que o cliente só quer falar comigo? Porque você treina o cliente só para falar com você. Então, você chega para o teu cliente e fala assim, ó, se der qualquer problema, você fala comigo. O cliente vai lá, você fala, se der qualquer problema, fala comigo. Às vezes você está na empresa, chega um cliente e fala, esse cliente eu atendo. Quando você faz isso, você está treinando o seu cliente para falar só com você. Você não está treinando o cliente para passar pelo processo na sua empresa. Quando tem um cliente que você fala, esse cliente eu atendo, você está treinando seus funcionários para falar, ó, esse cliente é só o chefe que atende. Né? Vocês não vão conseguir lidar com ele. Isso, ninguém vai atender esse cliente porque você treinou o cliente. Ah, Marcelo, mas o cliente só quer falar comigo. Lógico, você treinou o cliente para só falar com você. Você fala pro cliente, ó, qualquer problema, fala comigo. Ele vai querer falar com você. Ele vai falar, bom, como eu não quero ter problema, eu já vou direto nele. Porque aí eu resolvo o problema. E quando ele te indicar para alguém, ele indica assim, ó, fala direto com ele. E aí, se você não tem o olhar do negócio, a sua linguagem com lideranças, que é quem vai enfiar a mão no bolso mesmo para fazer as mudanças que precisam e tal, elas não existem. Elas não conseguem falar pela perspectiva do impacto do negócio, da diferença, conectar CX com os objetivos estratégicos da empresa, ou conectar as métricas com todas as mudanças que a empresa precisa fazer, porque quando eu comecei nessa carreira, a gente se encanta com o tema de melhorar a experiência do cliente, então eu achava que aquilo era a coisa mais importante que a empresa deveria olhar. E no final das contas até pode ser, mas isso é ser muito romântico, porque do mesmo jeito que existe a prioridade dentro de uma empresa de melhorar a experiência do cliente, a empresa tem milhares de outras prioridades que estão concorrendo, e o bolso é um só. Os recursos são sempre limitados. Exato. Aí você vira para uma alta liderança que não conhece o tema de CX, porque é um tema novo, e fala, eu preciso de recursos para poder melhorar a experiência do cliente. Só que ele tem todo esse outro leque aqui, que também são prioridades, que ele já conhece, que ele já tem familiaridade. A tendência é que ele direcione para aquilo que ele tem mais facilidade. Então, a gente está vivenciando essa dificuldade de
além de ter esses profissionais que entendem da metodologia, mas entendem do negócio também, a gente convencer a liderança de que esse tema é importante. Então, a gente tem um cenário onde existem informações, ainda é aquém do que o mercado precisa, mas a gente precisa também formar a liderança dessas empresas para elas enxergarem esse valor que a experiência do cliente tem. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não vincular o dia a dia do negócio. A chave de CX está em você olhar para a operação e conseguir atrelar a operação a tudo que precisa se fazer para melhorar a experiência do cliente. A grande chave está aí. Tem que estar na pauta estratégica. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu falar uma coisa aqui pro comandante que está assistindo a gente. Comandante, olha só. O programa EAG, ele é um programa feito para donos e donas de pequenas e médias empresas com o único objetivo: ajudar você a acabar com o caos na sua empresa, transformar a eficiência da sua empresa para que isso gere lucro lá na ponta. É lógico, a gente vai falar de fundamentos e os nossos fundamentos vão estar sempre em domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração, que é como a gente atrai o cliente, converte o cliente e mantém o cliente comprando na nossa empresa. Se você quer ter eficiência no seu negócio, você quer ter mais eficiência no seu negócio, mais lucro e menos dor de cabeça, o programa EAG é o programa ideal para você. Então, o que você precisa fazer? Tem um link na descrição desse vídeo aqui. Você vai clicar nesse link e você vai ganhar uma sessão estratégica com o pessoal do nosso time, tá? Nessa sessão estratégica, a gente vai dar clareza de onde você quer chegar para o seu negócio. Vamos mostrar para você os obstáculos que te impedem de chegar lá, as oportunidades que você vai ter ao remover esses obstáculos, e eu garanto que você sai de lá energizado, tá? Depois disso, se a gente apertar a mão e fazer o negócio, a gente vai acompanhar você numa trilha para você definitivamente melhorar a gestão do seu negócio. A gente acredita que gestão é coisa séria, então se você não levar a sério sua empresa, quem mais vai levar? Clica no link ali, preenche o formulário e o pessoal do time vai entrar com você. Cláudia, deixa eu voltar aqui e fazer uma pergunta para você. Experiência do cliente é para toda e qualquer empresa ou não? Toda e qualquer empresa, de qualquer segmento e de qualquer porte. E aí existe um entendimento de que experiência do cliente é só para empresa grande, porque tem dinheiro para investir. Não. Quanto menor a empresa, mais fácil e rápido é de se trabalhar a experiência do cliente. Porque tem várias coisas em experiência do cliente que você pode melhorar na sua empresa que não vai custar R$1. Quando você está falando de comportamento do colaborador, quando você está falando de melhorar uma comunicação com o seu cliente, quando a gente está falando de fazer pequenas melhorias, isso é trabalhar a experiência do cliente também. Qual é a grande diferença? Você traz o olhar do cliente naquilo que você tem que priorizar. Quanto maior a empresa, mais complexa vai ficando a operação, mais complexo vai ficando trabalhar com a experiência do cliente. Para você ter uma ideia, a gente já teve cemitério entrando em contato com a gente porque ele queria mapear a jornada dos familiares. Cris, e aí? De uma forma bem prática, vamos começar com tudo. O que é autossabotagem? Eu sempre digo que se todo mundo fizesse aquilo que sabe que tem que fazer, tava todo mundo rico e magro. E com a empresa rodando lindamente. Sem precisar ir lá mais que 1 hora por semana. A autossabotagem é o que tá entre o que tu quer e o que tu faz de fato na tua vida. Isso é autossabotagem. Na prática, assim, nem na prática, isso é na prática, um pouco mais filosoficamente ou em teoria, é o teu pensamento que tá impedindo, porque pensamentos geram comportamentos. Então, é o pensamento que impede o comportamento que te leva a um resultado. Isso é autossabotagem, aquele obstáculo interno que tu não dá conta. Tipo aquele eu quero, mas eu não quero de verdade, porque não, mas o cara a gente quer, arruma um jeito entendeu? de não fazer. Ele quer muito ter resultado, ele quer. Quer que não quer? Abrir uma empresa, quer ter resultado? É claro que quer. Mas alguma coisa acontece que é mais forte do que ele não sabe, porque ele se esforça. O pior é isso, ele se esforça, mas não vai.
É só exorcizando para resolver isso daí? Se tivesse a mágica... Tem que exorcizar, Se tivesse né? a mágica, né? Porque ele quer, mas não quer. Alguma coisa segura. coisa que não É coisa do vai. capeta isso daí, não é? Tu quer ver um negócio que é muito Deus legal? abençoe. Eu falei isso e o Marcelo fez. Deus abençoe esse filho, irmão. É que Deus proteja e guarde esse menino. Mas é isso. O que acontece? Quer ver que é muito comum? Vou dar exemplo prático de comandantes. Marcelo vai lá e vai fazer uma nova turma do EAG. Aí uma galera lá. Aí pega uma mesa na frente. Aí imagina 2 pessoas sentadas. Do ladinho um do outro ali. Chegaram junto, tudo certo. Um deles é aquele cara que ele vai dar um depoimento depois. Tão incrível. Que tu pensa assim, meu Deus, só pode ser comprado. Marcelo tá pagando pra esse cara falar isso, não é possível. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque o EAG é maravilhoso. Tá. O carinha do lado, exatamente do lado, ele faz tudo certinho ali, ele assiste tudo, aí ele vai pra casa. Aí passou um mês, tu pergunta, né? Vamos gravar um depoimento. Melhorou um pouquinho. Aí, o que acontece? Eu tenho alunos, mentorados, que é a mesma coisa. Por que sempre tem um, ou 2, ou vários, que tem muito resultado, e o outro que não tem resultado? Se é o mesmo ambiente, as mesmas apostilas, o mesmo Marcelo, as mesmas informações. Se tu colocar e olhar de cima, assim, de fora, eles estão recebendo tudo igual. Qual é a única coisa que muda na fórmula? A percepção é aquele lance da É a percepção, pessoa. Cris. Pessoa. Só tem uma coisa diferente ali. A pessoa não se entrega de fato, É ela o não ser acredita, humano. ela não tem fé. O que É o é de ser fato, humano. né? É o ser humano. A pessoa. E aí a gente vai falar dos sabotadores, certo? Então a Certo. pessoa, se ela se sabota, existem os sabotadores, Isso. tá? E aí a gente tem os sabotadores, tanto de um princípio que serve para que vem do Cesar Chamini, do livro Inteligência Positiva, ele fala dos 9 sabotadores, Ótimo livro, aliás. né? Que a gente recomenda. Mas os sabotadores vão atrapalhar a gente na vida pessoal, na vida profissional e na acumulação de riqueza. Com certeza. O cara monta uma empresa, ele quer ficar rico. Ele ganha dinheiro, ele faz dinheiro Sim. e ele não mantém o dinheiro no bolso. Sim. Então, quando a gente analisa isso daí, a gente vai entender que, opa, tem um processo de autossabotagem. Explica, então, um pouco melhor. Quais são os sabotadores? Qual é a maneira que o cara se sabota? 4 exemplos de como as pessoas se sabotam quando a gente está falando em construção de riqueza, do ponto de vista financeiro mesmo, acúmulo de riqueza. Vamos lá. Eu construí um método, assim, só porque fica fácil mesmo de lembrar. Que é o FAMA. Fazer, administrar, multiplicar e aproveitar o dinheiro. Opa, fama! Método FAMA. Fama. Anota aí, ó. É bom. Fama. Fazer dinheiro. Então, assim, fazer dinheiro. Tu tem uma empresa, ou um negócio, ou qualquer, né? Tem que fazer dinheiro, Fazer dinheiro. Tem Tem que que ter fazer lucro. dinheiro. Tem que ter lucro e caixa. né? Tem que administrar o dinheiro que entra. Opa, administra o dinheiro. Você está falando na física e na jurídica. Física e jurídica, pode usar para qualquer um. Tem que fazer, tem que administrar. Se tu for um cara inteligente, tu vai multiplicar. E eu falo inteligente porque é inteligente mesmo. Porque olha só, muita gente foca no fazer. Não é que não tem que focar no fazer. Claro que fazer é importante, fazer é o básico. Aprendi com o Marcelo essa frase. Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei. Exatamente. Fazer é faturamento. Eu vou faturar. Só no processo de faturamento, tu vai ter todo um processo de autossabotagem que não vai fazer o cara sequer faturar. Aí tu tá falando em autossabotagem em marketing e em vendas. Sei lá, das coisas mais pequenininhas, assim, das menorzinhas. Tipo assim, ó, a pessoa que tem vergonha de fazer Instagram ou de gravar um anúncio. É que nem o Rogério tá fazendo anúncios incríveis. Ator, global. Oh, obrigado. Então, se tudo é errado, o minha Marcelo... filha ontem comentou dos nossos... Olha aí, ó. Se tudo é errado, o Rogério vai virar ator. Só um adendo aqui. Meu, eu vou te falar, a gente se divertiu muito pra fazer. Foi muito legal fazer aqueles vídeos. Foi. Depois As a gente amigas fala da minha mais. filha, minha filha falou, pai, todas as minhas amigas estão comentando. Então, tem gente que se sabota e nem faz. Porque tem o quê? Medo do que os outros vão pensar, por exemplo. Cris, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta aqui pra você explicar isso. Eu tava conversando com uma comandante hoje, ela tá com os problemas lá, mandou mensagem bem cedinho, eu tava respondendo. Ela falou, eu tenho medo de me sentir ridícula. Autossabotagem.
O que é o se sentir ridícula? Porque ninguém se sente ridícula por si só. Eu sozinha em casa não me sinto ridícula. Tem muita gente que dança em casa sozinho e tal no carro. Ela não se sente ridícula sozinha, ela se sente ridícula porque ela imagina outras pessoas olhando pra ela e dizendo, você está ridícula. Isso é um sentimento que a pessoa tem, que vem da onde? De pensamento. Penso que é inconsciente e rápido, tu nem te dá conta que tu pensa isso. Mas eu penso que os outros vão me achar ridícula. Os outros vão me achar, eu penso. Logo, eu não faço coisas. Pensamentos, comportamentos, né? Tem um sentimento no lado. Pensamento geram sentimentos, que geram comportamento. Mas é mais fácil o pensamento e comportamento. Pensamento gera comportamento. Então, se eu penso que eu estou ridícula, é óbvio que eu não vou fazer. Aí ela não faz, ela fica travada, tipo anúncio. Então, pra ti é natural porque tu não tá se sabotando, pelo menos não desse jeito. Mas eu me achei meio bobo na hora que tava fazendo. Mas eu fez, fiquei não nem fez? aí. Mas olha, é isso. Mas fez. Sentiu-se, porém passou por cima disso e fez. Tem gente que trava. Porque não é pra tu curar a sensação do ridículo, não é terapia, não é nada disso. Você se sentiu, mas, cara, eu vou fazer mesmo assim. E no final, não foi bom? Não foi divertido? Foi divertido. Só que as pessoas param. Aí o Marcelo, depois eu vou entrar no mérito. Existem 9 sabotadores, tecnicamente falando. Um deles é o prestativo. O prestativo é o que se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Então, eu me sentir ridícula é o que os outros estão pensando de mim. E aí a pessoa não faz. Então, só no fazer dinheiro, já tem um montão de autossabotagem. Eu acho que os sabotadores eles vão atuar o tempo inteiro. É no fazer dinheiro, é no liderar as pessoas, é Porque no faz parte, cuidar o das... liderar faz parte também, É né? no cuidar das finanças, é no cuidar do corpo, Em tudo. a autossabotagem tudo. vai estar lá. E aí, o administrar já é mais financeiro. Agora, vamos falar da parte financeira. Aí eu entrei no administrar. Numa empresa, lucro. Porque o faturamento é o fazer. Administrar é o dar lucro, né? Fazer Tem que dar entrar. lucro. Entrou, faturei. Tá. Agora eu preciso ter lucro. Lucro quer dizer também administrar a despesa, também ter controles e fazer uma outra coisa que eu aprendi muito com o Marcelo também, que não é delegar, não é delargar, é delegar na parte financeira. E o que já acontece? Delargação, né? Delargo, porque autossabotagem. Não gosto, não quero, não entendo, acho chato, acho difícil. Tudo é processo de autossabotagem. Delargo. Delargo, às vezes, pra quem? Aí um outro processo de autossabotagem. Pra uma pessoa, que o Marcelo também sempre, não sei se ele fala ainda, né? Mas não contrate quem você não pode demitir. Aí a pessoa É uma não... pessoa de confiança, mas não tem competência. De confiança, que é a esposa, o marido, a filha, o primo. Aí é mais um processo de autossabotagem. Então, ela vai empilhando processos de autossabotagem na área financeira. E olha, tudo isso é uma pessoa, porque o comandante, ele é o comandante. Ele precisa fazer tudo funcionar. A liderança, a gestão, os processos têm que acontecer e ele tá lá. Então, é sobre ele. Então, por isso que eu digo, às vezes, a pessoa sabe todo o processo, já assistiu todos os vídeos no YouTube, ouviu todos os podcasts, que é inteligência artificial, não sei o quê, que os processos de gestão, não sei o que, tá. Ele sabe. Porque tem a parte do conhecimento, tem um povo que sequer sabe. Aí já é outro problema, né? Então, assim, o cara nem tá no IAG, não sabe. Aí ele tem falta de conhecimento. Agora, o cara tem o conhecimento e não faz o que tem que fazer, aí é interno. Aí é um outro processo que é interno. Então, esse cara precisa cuidar disso. Ô, Cris, você lembra do Eu Amo os Números e os Números Me Amam? Com certeza. Eu amo os números, e os números... Eu amo os números e os números me amam, né? E aí, quando a gente vai falar do financeiro, principalmente, isso tanto do ponto de vista empresarial quanto pessoal, né? Tem muitas crenças acumuladas em relação a dinheiro. Desde crenças que surgiram lá, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, já começa um processo de interpretação e autossabotagem. Exatamente. Um processo fora de contexto, né? Exatamente. A Dinheiro não pessoa- dá em árvore. Dinheiro não No dá em pain, árvore. no gain. Eu acho No horrível. pain, no gain. Eu acho horrível quando as pessoas falam isso. Porque Aí- eles tiram do contexto, né? E aí tem outras coisas, né? Ah, Robin Hood, vamos tirar dos ricos e vamos dar para os pobres. E aí tem pessoa que acredita que o rico explora o pobre. Tem pessoas que acreditam que o rico... Aí a novela mostra o rico malvadão, né? O pobre é bonzinho, o rico é malvadão. Então, são coisas que vão trazendo crenças que aí a pessoa começa a se boicotar. Como que começa esse processo de criar os sabotadores? Então,
a gente tem ali 9 sabotadores. Eu queria que você falasse quais são os sabotadores, mas antes de falar quais são os 9 sabotadores, por que existem os sabotadores? Só para as pessoas terem bem claro, porque às vezes não está no nível de consciência para entender que em algum momento o sabotador serviu para algo. Exatamente. Cris, faltou o A. Administrar. Não, o último A. É multiplicar e Aproveitar. Aproveitar. O multiplicar é o investimento mesmo. Investir. O aproveitar, porque imagina tu fazendo dinheiro pra caramba, administrando pra caramba, multiplicando, ficando muito rico e nunca Aproveita aproveitar. de tudo isso. Nunca. Você vai largar você vai largar também. Mas é o início. Eu acho que qualquer empresário ele tem que ter dentro dele essa questão da garra. Principalmente quando a gente faz uma quebra, né, no início de qualquer companhia, ela é um pouco mais sofrida, mas assim, o que eu penso hoje como todo o meu histórico, tá? Até ali a história foi muito bem contada. Cada vez eu resumo mais a minha história, porque hoje eu me vendo como a IUP hoje alcançou, o que está alcançando e o que está para os próximos anos aí alcançar, porque é o meu foco hoje 100% dentro da empresa. Essa paixão com o consumidor, com o cliente, tá me trazendo e tá me levando exatamente a lugares mais altos. Então, eu não gosto muito mais hoje, né? Eu sempre gostei de contar a minha história, porque é uma história triste, mas é o que eu falo para todo mundo. História triste todo mundo tem, né? A gente tem que pensar basicamente de presente e futuro. Eu gosto de ser lembrado do presente pro futuro, né? Então, cada vez eu vou resumir mais a minha história, porque o que eu quero que as pessoas saibam, assim, o que vai vir. Porque aí você coloca num lugar de desconforto, correto? Porque você tá numa zona de desconforto a partir do momento que você tá colocando lá na frente o que vai acontecer. Empresa que fatura acima de 2 milhões de reais tem que começar a pensar em ter, por ano, tem que começar a pensar em ter um conselho. Inclusive, a gente no EAG tem um produto de mentoria. A gente começou com um produto de conselho com um parceiro, aí teve um distrato com esse parceiro e hoje a gente tem uma mentoria que essa mentoria a gente consegue trazer mentores com visão diferente para olhar para o negócio da pessoa com uma visão de fora, desassociado de emoções. Exato. Né? Desassociado de emoções, porque a gente, como empreendedor. A gente vive muitas emoções, filho, né? no dia a dia, desassociado de emoções e com uma visão de mercado. Né? Então, é recomendável que as pessoas tenham alguém de fora, olhando para a empresa, fazendo as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Sim. Fazendo as perguntas que ninguém tem coragem de fazer, fazendo os desafios. Exatamente. Que ninguém tem coragem. Porque no dia a dia, dentro da tua empresa, ninguém te desafia, né? Nunca. Quando você profissionaliza a empresa, você se profissionaliza. Porque exatamente foi o que a gente falou. A gente que vive a operação da companhia, muitas vezes a gente se torna muito sensível para trabalhar dentro da empresa. E a gente precisa elevar. Eu preciso elevar. Eu entrei como fundador da empresa e hoje como CEO da empresa por uma ordem natural da situação, como a gente disse. Hoje, profissionalizando, eu também me profissionalizo, eu também foco e eu também me torno, eu busco informações e conhecimentos para eu me tornar um bom gestor e um gestor responsável pela empresa. Porque muitas vezes, quando você lida com o ser humano e você está muito focado dentro da empresa e com aquele ar de sentimento pela empresa e pelas pessoas, muitas vezes fica difícil de você mandar um colaborador embora. E ali cria uma doença dentro da sua empresa. E no conselho isso não passa, né? O conselho vai te olhar e vai falar, ele vai falar, vamos resolver. Ele vai olhar o colaborador A, B, o C, vai olhar assim, vendeu quanto? O marketing, o que cada um faz, quanto tá trazendo, quanto tá convertendo, qual que é o trabalho, entendeu? Esse daqui é o growth, esse daqui é o copyright. Esse tá entregando, esse não tá entregando. Esse tá entregando, esse não tá entregando. Então, em resumo, é isso. Você se profissionaliza também. Legal. Dentro da empresa. Como a gente sabe se o anúncio é bom? Que métrica que eu vou olhar para entender que o anúncio é um anúncio bom? O anúncio bom de verdade não é um anúncio que vende. Óbvio, a gente quer vendas no final? Sim. Mas o bom anúncio é aquele anúncio que tira as pessoas das redes sociais justamente pelas razões todas que a gente já conversou. A função do anúncio não é vender.
Tanto que infoprodutores ou até empresários que começam a anunciar no início, eles falam, às vezes eles mandam e dizem assim, Nath, o gestor de tráfego está fazendo um bom anúncio, mas o anúncio não vende. O anúncio leva as pessoas para fora, mas o anúncio não vende. Não, a função do anúncio não é vender de fato. A função do anúncio é levar as pessoas para a página de vendas onde a venda acontece de fato. CTR é o número de impressões, ou seja, quantas pessoas receberam o meu anúncio, a taxa de pessoas que receberam o meu anúncio. Na verdade, é a taxa de pessoas que clicaram no meu anúncio. Então, vamos melhorar. As pessoas chegam, estão lá nas redes sociais passando o dedinho e daí os meus anúncios são impressos para essas pessoas. O CTR mede a quantidade de pessoas que clicou nesse anúncio e foi embora lá para a minha página de vendas. Então, quanto maior o CTR, maior a chance de se haver venda, se a página de vendas, ou se o produto, ou se a oferta estão legais. E, na verdade, eu acho que o grande divisor de águas que me fez fazer anúncios melhores, com conversões melhores, foi, de fato, entender que a função do meu anúncio é tirar as pessoas de lá e chamar a atenção das pessoas. Uma grande sacada, pessoal, é o seguinte... O que a gente vê normalmente nas redes sociais? O que as pessoas postam nas redes sociais? A gente vê conteúdos maravilhosos, incríveis, mulheres maquiadas, bonitas, retocáveis, conteúdos, de fato, bonitos aos olhos. E eu me incluo nessa, eu também estou nessa. Essa é a função da rede social, é assim que a gente se comporta lá dentro das redes sociais. E se eu quero chamar a atenção das pessoas, Marcelo, tudo que foge o padrão chama muito mais atenção. Então, a gente está aqui num ambiente que está todo branco, sei lá. Se tem um sofá... coincidentemente aconteceu. Tem aqui onde a gente está gravando, tem um sofá vermelho lá no fundo. Então, esse sofá, eu não consigo desver esse sofá mais uma vez que eu vi. Ele chama atenção porque ele é diferente de tudo que a gente está vendo. Então, essa é uma grande sacada para quem vai fazer post nas redes sociais orgânico ou para fazer anúncios. Tudo que foge do padrão chama muito mais atenção. Então, todas as vezes que eu vou buscar umas imagens, eu busco justamente o contrário que eu vejo lá nas redes sociais. Por exemplo, eu tenho um anúncio que vem de Vanta Black, que é um dos meus treinamentos, em que o cara ganha um murro no rosto. E daí, aqui o murro eu escrevo que é o Facebook e a cara é o anunciante que está tentando anunciar. Embaixo das unhas desse cara que tá levando um murro, as unhas do cara estão sujas. Então, a gente não vê pessoas postando fotos com unhas sujas nas redes sociais. A gente posta o mais bonito. Eu tenho um sobrinho, acabei de contar para vocês. A Mariana, minha irmã, ela só posta foto do Francisco quando ele tá bem, tá feliz, quando ele tá engraçadinho, bonitinho, quando ele tá limpinho. Ela não posta quando o Francisco tá chorando de madrugada, que ele tá fazendo birra, que ele se joga no chão querendo as coisas. E se eu anuncio para as mães, eu quero chamar a atenção das mães, eu preciso, primeiro, provar para a mãe que eu conheço a dor dela. Como é que eu provo? Eu sei que acontece dentro da sua casa. Você é um cara genial de conhecer o empresário. Quando eu fui comprar o EAG, você disse exatamente qual era a minha rotina. Então, quando eu vejo que você entende a minha rotina e entende a minha dor, eu confio muito mais em você. Você tem a minha total atenção. Você sabe o que eu estou passando, você sabe resolver meu problema. Então, se eu anuncio para mães, eu não vou postar a foto do menininho bonitinho dormindo na cama, feliz e sorridente. Não. Eu posto a foto da mãe descabelada, com a unha suja, o bebê cheio de ruguinha, chorando. Primeiro, que isso chama atenção, porque foge o padrão. E segundo, que eu provo para ela que eu conheço a dor dela e eu estou pronta para resolver. Então, eu acho que a maior sacada para se fazer um anúncio que converte é conhecer o seu avatar e entender que tudo que foge ao padrão chama atenção. Rede social, todo mundo é bonito, arrumado, feliz, de bem com a vida. Então, os meus anúncios são os anúncios mais feios da internet. É só gente com ruga, cabelo para cima, unha suja, bebê chorando, porque isso chama atenção. Nossa, esse mais feio, ela tá falando a verdade. A gente tá estudando você lá no escritório, né? Jura? Lógico, com a maior atenção. E a gente viu você tem um banco de imagens que você disponibiliza, meu, genial. Eu vejo o que você tá falando no banco, quando você tá dando a instrução lá, você olha o banco de imagens e fala, caramba, essa mulher é genial. Ela foi mesmo no cerne, no centro da questão. É só porque achar esse chama padrão. atenção. Se você tem aquela dor, você se identifica instantaneamente. Exatamente. E numa foto parada, sem o vídeo. Porque a gente tá olhando as fotos ainda. Por exemplo, eu vi uma foto tua, não era pro meu nicho, mas aquela foto serve pro meu nicho. Né? Então, tinha uma foto tua com um cara deitado com o olho arregalado à noite. Esbugalhado. É quase macabra aquela foto, né? Eu sei qual que é. Tipo, o cara perdeu o sono à noite. Exatamente. Né? O cara perdeu o sono à noite. Nossa, mas, é total pro seu nicho. Aí eu vejo aquela foto e falo, cara, põe um cara deitado com sono à noite, aí eu posso escrever assim, nada envelhece mais um dono de empresa, ou nada tira mais o sono de um empresário do que, e eu posso colocar qualquer coisa ali. Veja como isso é conhecer o avatar. Aí o cara olha para aquilo ali, ele se recorda
que ele acorda no meio da madrugada, ele abre o olho, e às vezes ele abre o olho ou porque ele tem um problema financeiro, ou porque ele tá com um problema com o time, Sim. ou porque ele tem O uma fato entrega pra fazer e não ele acha que não vai dar nenhum conta empresário de entregar. que nunca tenha acordado com o olho esbugalhado de madrugada, preocupado com alguma coisa. Aquela imagem é totalmente o seu nicho. E aí o cara vê aquilo, ele para. Porque eu posso usar várias headlines com aquela foto. Então, por exemplo, posso colocar uma headline. O cara tá ali, deitado, com o olho esbugalhado, de madrugada, porque ali parece que dá a sensação de que tá de Sim, madrugada. é. E você coloca assim, ó. Nada envelhece mais um dono de empresa quando ele tem medo de dar conta do pedido grande que ele acabou de receber. Nossa, sensacional. Né? O cara acabou de receber um pedido grande, ele tá da noite, ele acorda e fala, será que eu vou conseguir entregar? Perdendo o sono porque a folha de pagamento tá chegando. Perdendo sono porque tem que entregar pro cliente, não sabe se vai dar Sim. conta. Perdendo sono porque tá com falta de dinheiro. Então, Perdendo perceba sono. que isso é conhecer completamente o seu avatar. Porque quando a gente busca lá nos bancos de imagem empresários, o que a gente acha? O cara bonitinho, feliz, com o notebook aqui, MacBook. Tudo trabalha dando certo. com um As cafezinho do pessoas lado. rindo. Mas lembre-se, a gente precisa chamar, mais uma vez, o movimento de rolar. A gente precisa fazer com que a pessoa pare de rolar o dedinho. Então, se ela vê algo lá na rede social... Primeiro, a gente odeia ser vendido. A gente ama comprar. Ama, todos nós. Nós amamos comprar. Mas nós odiamos ser vendidos. Quando a gente identifica que uma pessoa quer vender pra gente, a gente já torce a cara, que a gente não gosta. Então, se a pessoa que está lá rolando o dedo e vê um anúncio com cara de anúncio, sobretudo de algo que nada tem a ver com a realidade dela, ela passa correndo, porque ela odeia ser vendida. Agora, quando ela está lá rolando o dedo pelo feed e ela para naquela imagem e ela diz assim, caramba, parece que aconteceu comigo. Aconteceu comigo essa noite, eu fiquei sem dormir. Então, a gente tem a atenção daquela pessoa. Então, é por isso que conhecer o avatar é muito importante. Porque quando a gente busca lá nos bancos, como eu mencionei, a gente só acha empresário feliz e sorridente. Agora, quando eu sei a dor do avatar, quando eu sei que meu avatar não dorme à noite, eu pesquiso pessoa com insônia à noite. Eu não pesquiso empresário com sono à noite. Ansiedade é um nicho que se vende muito, né? Como é que é o anúncio de ansiedade de quem não sabe anunciar, vamos dizer assim? É a moça com a mãozinha assim, né? E com o cabelinho assim pra cima. Não chama atenção. Agora, quando eu coloco... O que o ansioso faz? Rói unha. Então, eu coloco uma imagem de uma pessoa com a unha toda ruída. Aí, sabe o que eu vejo nos comentários? As pessoas dizendo assim... Desculpe. As pessoas dizendo assim... Nossa, parece foto da minha unha. Nossa, parece que aconteceu comigo. Nossa, você vai ver nesse anúncio. O cara olhou pro espelho, né? Nossa, eu fiquei essa noite sem dormir. Aconteceu exatamente isso comigo. Ponto. Tem a atenção da pessoa, ela vai comigo pra página. Eu quero contratar um gestor para implementar isso. Qual a característica do gestor? Aí ele pegou e falou assim para mim, Marcelo, isso é trabalho de dono. Não contrata um gestor, começa você fazendo, depois que você fizer entender como funciona, aí você vai pensar em contratar um gestor. Então ele falou isso para mim. Quando eu estava atendendo esse cliente, que ele estava nesse momento, eu levei um amigo meu que ele é um executivo de vendas de uma grande empresa, e aí ele pegou e falou exatamente isso. Ele falou, cara, você vai ter que fazer esse processo, vai ter que desenvolver o processo, começa você fazendo para poder maturar esse processo, para depois ou você contratar um gestor, ou você contratar um vendedor que vai fazer esse trabalho. Então a pergunta é trabalho de dono mesmo ou não? Dá para eu terceirizar, trazer alguém que faz isso, né? Então são essas as 4 perguntas aqui que eu queria fazer. Então, rampagem, qual o tempo médio de rampagem para um processo desse? O ciclo de vendas, o que eu faço para diminuir o ciclo de venda e conseguir a venda num menor espaço de tempo? Como que eu começo isso? É trabalho de dono? Começa com o dono fazendo ou não, né? São essas as perguntas que eu queria, dentro desse contexto, endereçar. Boa. Primeira questão, vou mudar a ordem, que a primeira decisão eu sou CEO, sou dono, sou o único vendedor. Então, a primeira coisa que você vai contratar vai ser um assistente para te ajudar a fechar. Então, essa pessoa ela vai fazer algum trabalho mais administrativo da venda, enquanto você está treinando ela, para que ela lá na frente ela aprenda a qualificar. Então, você não está tendo o primeiro grande custo aí. Você está fazendo, por exemplo, põe esse cara para mandar contrato para o cliente, põe esse cara para ver se a nota fiscal chegou, põe esse cara para fazer um pouquinho de trabalho administrativo e começar a ligar, né, durante o período de onboarding. Então, você já está acelerando aí. Tempo de rampagem, normalmente, de 3 meses a 6 meses, dependendo da complexidade do negócio. Vou até ilustrar com um exemplo concreto, nosso, inclusive, né? A gente contratou ano passado um vendedor
E eu sempre gosto de dar esse exemplo porque fala sobre paciência também, né? Depois que você decide que você vai construir estruturar um time comercial, é importante também ter paciência e entender esse tempo de rampagem. Por quê? Outubro, novembro e dezembro, só treinamento. E usando toda a premissa da Rita Previsível, né? Então, a gente criou um calendário, todo um cronograma, o que ele ia fazer, um roteiro, bloco a bloco, e todo dia revisando, todo dia alinhando, porque é um treinamento, de fato, né? A pessoa tem que absorver não só o processo, mas a cultura do que a gente está fazendo aqui. Então, depois que a gente... tem que conhecer o produto, tem que conhecer Total. o cliente, tem que treinar sobre o cliente, sobre as dores do cliente, tem que treinar sobre o produto, tem que treinar sobre técnicas de venda, é bastante coisa, né? Pesado. Exatamente. E isso é um ponto importante entender. Não importa o quão sênior a pessoa seja, ela tem um período de aprendizagem, não tem jeito, né? Porque o cara pode ser vendedor sênior em qualquer lugar, mas quando ele entra na tua empresa, ele tá entrando numa outra cultura. Eu chamo de M1. Ele pode ser M4, M1 são os níveis de maturidade. Então eu chamo M1, M2, M3, M4. M1 é um bebê. M2 é uma criança, M3 é um adolescente, M4 é um adulto. O que eu quero dizer com isso? Um nem engatinha ainda, o outro já começou a engatinhar e começou a correr, o outro já toma decisão, já sabe o que é da vida, mas vai fazer umas cagadas, e o outro não, já é responsável o suficiente para tocar a própria vida. Perfeito. Então, e usando esse parâmetro que você está falando, é exatamente esse processo de maturidade que vai acontecendo durante a rampagem, né? Então, quando você está treinando a equipe ou a pessoa que você contratou e tudo mais, é isso, é acompanhar, fazer todo o roteiro e tudo mais. Então, nesse processo, 3 meses só treinando. Aí começou a botar a mão na massa em janeiro, né? Desse ano. Começou a botar a mão na massa em janeiro, 0 vendas. Fevereiro, 0 vendas. O cara que não tá preparado para isso, já são 5 meses bancando esse cara. São 5 meses bancando essa vai lá operação. embaixo. Exatamente. E pensa a confiança do cara que não fechou nada. Exatamente. E o cara que tá ali 5 meses, tá 2 meses vendendo, não fez nenhuma venda. A moral cai. Exatamente. E aí, como que lida com isso? Como que resolve essa parada? Exatamente. E aí, sexto mês, que é o prazo que a gente tá falando, 3 a 6 meses, né? Sexto mês, começou a 70 mil reais de faturamento no primeiro mês. 90 no segundo. 100 e poucos no terceiro. E foi aumentando. Mas por que esse resultado? Porque nesses primeiros meses, ele não estava de bobeira. Né? No janeiro, fevereiro, quando o faturamento era 0, ele estava plantando. O nosso ciclo de venda é de 3 meses, mais ou menos. Então, a gente entendeu isso, né? Então, esse período, ele estava plantando, ele estava trabalhando. Por que eu sei disso? Porque eu estava acompanhando, eu estava monitorando. Não é contratar e deixar o vendedor lá, como muita gente faz, né? Contrata, deixa o cara lá, deu o treinamento básico pro cara e espera que ele... Agora ele vai ter que faturar. Não é assim. Você tem que acompanhar o cara, fazer daily, fazer o weekly, né? Fazer umas reuniões diárias e semanais para acompanhar o desenvolvimento do processo de vendas, porque esse cara não vai simplesmente aprender a vender do nada, né? Aprender a vender o teu produto, aprender a vender a tua cultura, aprender a vender você pro teu cliente, né? Então, tem esse processo junto. E a primeira etapa disso foi no onboarding, que a pessoa chega hoje, por exemplo, na Receita Previsível, devido ao meu ticket médio, a minha venda, meu ciclo de vendas é 9 meses, 10 meses, e tá tudo bem. Só que o primeiro dia, olha, aliás, na entrevista de emprego, eu faço uma simulação do que ele vai vender, mostro, dou uma simulação de nível de comissionamento, o cara já sabe, não, então vai demorar um tempo para fechar. Óbvio que a gente faz tudo para responder a tua pergunta, que é acelerar. Mas eu já baixo a expectativa daquilo que é a média normal. E o que o empresário quer? Ele quer um vendedor super-herói. Isso não existe mais. Ele quer um vendedor que já chega, já super-herói. Vai chegar Globo de Wall Street. Venda essa caneta. Ótima referência, inclusive. Não, às vezes acontece de ter um Rivaldo, né? Sim. O Rivaldo, no primeiro jogo dele no Barcelona, ele fez 3-0. Foi um negócio O cara assim, chegou, vestiu a camisa, já marcou. Já marcou 3. E não foi qualquer gol, não. Foi 3 golaços. Lendário. Né? Mas aí a gente tá falando de Rivaldo, imprevisível. né? Aí é fora da curva, né? É outlier, total. Olha, a gente tem uma dessa no escritório, né? Eu não sei quantos pré-vendedores a gente já contratou, mas foram vários. E teve um que chegou na entrevista, de vez eu fazer o simulado com ele na entrevista, eu pus ele sentar, ler o script e fazer pré-vendas. A gente deu 2 leads pra ele, ele agendou os 2. Sim. Irado. Mas assim, isso aconteceu centenas de várias vendedores, vezes, né? Porque o que é o ponto? Se a pessoa tá ouvindo a gente, escutou o que vocês falaram, o que o Edu estava falando, capítulo 12 do livro, você vai ver tudo o que acontece no dia a dia da vida do empresário e que ele puxa da tomada antes de tomar a decisão. E aí você que está chutando a gente, poxa, mas eu não tenho dinheiro para segurar esse cara 3 a 6 meses. Então você tem que capitalizar esse negócio para poder investir nisso, ou o seu ciclo de vendas é mais curto. A agência de turismo, por exemplo, que eu comentei, tinha um ciclo de vendas de 18 dias. Como que a rampagem vai demorar 6 meses? A rampagem desse cara vai demorar 30, 45 dias. E o que é importante dos pilares, inclusive do EAG? Tá. Você tem um dado aí para dividir com a gente? Então, assim, em média, quantas vezes o ciclo de vendas
Para você ter a ideia da rampagem, eu já fiz uma conta na cabeça aqui, ó. Exatamente. Mais ou menos 3 vezes o ciclo de venda. Dá um mais ou ideal. menos, umas 2 vezes a 3 vezes o ciclo de vendas. Pensa o seguinte, quanto mais for complexa a decisão de compra, maior tempo que é uma venda técnica, mesmo que você traga alguém com conhecimento técnico, porque ela tem questão cultural do teu negócio. E a tomada de decisão de você que está escutando a gente. Por quê? Eu vou ter que ter fundamentos. O Edu não mandou embora o rapaz porque ele não puxou da tomada, porque ele tinha fundamento. Qual que é o fundamento? Primeiro passo, quantidade de leads que o cara consegue trabalhar. Página 168 do Receita Previsível tem a agenda que essa pessoa tem que reportar os números. Segundo passo. Quando você está falando a página 68, é do livro novo? É do livro laranja. Do livro laranja, porque tem o branco, a primeira escrito edição. em vermelho, a primeira edição. O professor e tem Marcelo laranja, reeditou pro laranja. Primeiro passo, quantidade de leads, ou seja, eu tenho um número de leads disponível para ter o meu resultado. Segundo ponto, qualidade. Essas pessoas, essas empresas estão dentro do meu perfil de cliente? Bom, então se eu tenho quantidade de leads, por exemplo, 30 leads por dia, e esses 30, 20 estão dentro do perfil e tal, então eu estou cumprindo a meta. Terceiro ponto, processo. Essa pessoa está seguindo os processos que você desenhou? Então você não tem problema de quantidade de leads, você não tem problema de perfil ideal de cliente, você não tem problema de processo. Então você tem problema de quê? De habilidade. Senta do lado do cara, escuta o cara fazendo. Ou você tem uma ferramenta para gravar ligação, etc e tal. Dá feedback, é. Dá feedback. Mas e olha aí que só interessante, o quinto passo. Se eu cumprir essas 5 etapas, né? Eu cheguei na quinta etapa, que é o quê? Eu treinei o cara e mesmo assim o cara não tem resultado. Qual que é o problema disso? O problema disso é o quê? Comportamental. O perfil. Então eu passo a passo do que vocês falam o tempo todo. Aqui. Exatamente. Jéssica, conta pra gente, né? O que é finanças comportamental, antes de mais nada? Perfeito. Finanças comportamentais surgiu... A gente já sabia que, obviamente, o ser humano ele não é completamente racional, né? Que nós temos uma racionalidade limitada, isso já era posto, mas foi realmente disseminado esse conteúdo e essa perspectiva a partir de 1979, quando Daniel Kahneman e Amos Tversky publicam a teoria da perspectiva. Não vou entrar nesses detalhes, porque acho que não interessa. E o Daniel Kahneman morreu agora em março, né? Eu fiquei tão triste. Nossa, eu fiquei triste real, Eu fiquei assim, triste, sabe? eu fiquei triste. Quando tu perde, assim, uma pessoa que... Assim, meu Deus, é porque realmente as pessoas me perguntam quem é teu ídolo? Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel em 2002. Isso. E quando eu tava na faculdade, a gente estudou a teoria do prêmio Nobel que ele ganhou. A teoria quando eu tava da na pós-graduação, foi muito legal. Então, eles trouxeram... O que mudou, né, a partir desse momento? Ele até fala assim, olha, parecia que eu estava estudando um ser diferente do que os economistas. Porque os economistas estavam estudando tomada de decisão, eu também, ele falando, né? Só que com uma perspectiva completamente diferente. E qual é a perspectiva, então, dele, que é a base disso tudo, e depois a gente foi avançando para várias outras coisas? Que nós temos racionalidade limitada. Então... que parte do pressuposto de que um empresário vai tomar decisões. Eu vou sempre trazer para o empresário porque eu acho que contextualiza e a gente consegue criar essa dinâmica de ser didático para o público que nos escuta, né? Você está lá dentro da sua empresa. O que seria racional? Bom, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou colocar todas as minhas decisões na mesa. Eu vou ponderar todas as possibilidades. Qual é a probabilidade de dar certo? Qual é a probabilidade de dar errado? Eu vou fazer uma análise muito minuciosa disso e eu sempre vou escolher aquilo que vai maximizar a minha utilidade. O que é isso? Que realmente vai me dar, no final das contas, maior retorno, falando de uma forma a grosso modo. E que as minhas preferências são estáveis. Então, se eu prefiro hoje essa caneca em detrimento desse copo, amanhã eu não posso mudar de opinião, porque eu prefiro a caneca. E o empresário seria assim, ele teria, então, as suas preferências estáveis. Aí vem o Daniel Kahneman e o Amos Tversky e diz, não, peraí, essas coisas não funcionam assim. Depende do meu ponto de referência, depende... A minha cabeça, ela não tem condições, o meu cérebro ela não tem condições de processar todas as informações necessárias para que eu escolha aquela que realmente vai me trazer maior utilidade. Eu não tenho nem capacidade cognitiva de processamento de tanta informação. Então, na verdade, informações que são mais relevantes do ponto de vista, na maior parte das vezes, inclusive afetivos, vão ter uma visibilidade maior ao meu olho do que aquelas que não têm menor importância. Então, se eu já tenho uma predisposição a preferir essa caneca do que esse copo,
Quem está nos escutando pelo Spotify, não sei se vocês Ele colocam lá. sobe o vídeo também, Sobe o vídeo também, então tá. Se eu prefiro a caneca em relação ao copo e me colocarem essas duas alternativas na minha frente, eu já tenho uma predisposição de um viés afetivo de olhar e dizer assim, a caneca é melhor. Mas será que a caneca é melhor? Ou será que não foi um aprendizado que eu tive, que eu estabeleci um vínculo com a caneca e eu tornei a caneca melhor? Então, isso é finanças comportamentais, é nós entendermos que as nossas decisões, elas não vão ser pautadas numa lista gigantesca de alternativas que eu vou ponderar todas as possibilidades e eu vou sempre fazer a melhor escolha. Na realidade, o que acontece é que nossas emoções, o nosso aprendizado, ou seja, o que eu vivi, quais foram as experiências que eu tive, essas experiências elas vão diretamente influenciar minhas escolhas. Como eu estava dizendo, se eu já tive uma experiência com a caneca, eu vou estar mais predisposta a querer a caneca. Pelo um viés afetivo. A gente desconsidera o pra quê, Jéssica, o porquê? Como assim? Porque quando eu olho assim, o copo e a caneca é melhor. Depende do pra que eu vou usar. Uhum. Isso é a racionalidade. Isso saiu a emoção do jogo. É isso ou não? Depende, né? Porque se eu pergunto assim, pra quê? Tá, eu tô colocando um item dentro da minha lista de avaliações. Mas eu teria que acrescentar vários itens. Para quê? Qual é a cor? Se eu vou beber qual líquido? Enfim, eu tenho que ir incorporando muitas possibilidades para que eu possa fazer uma avaliação, né? Obviamente, a gente está dando um exemplo muito simplório aqui. Claro. Mas o porquê seria um deles. Quando, como, sabe? Enfim, a gente teria que ir... qual é o retorno que vai me dar? Qual é o longo prazo, qual é, sei lá, meu CAC, meu LTV, enfim, entendeu? Eu teria que ponderar absolutamente tudo. E o que é o tudo? Eu nem consigo responder. O que seria o tudo, né? Quais são todas as variáveis que eu preciso analisar para tomar uma decisão? A gente nunca vai ter essa resposta. Porque sempre vai ter uma subjetividade envolvida no processo de decisão. E essa subjetividade, seja dentro de uma empresa, na escolha de uma estratégia, enfim, qualquer que seja essa subjetividade, ela vai influenciar a nossa escolha e vai influenciar nosso resultado. Então, as finanças comportamentais, elas têm esse olhar, assim, vamos entender a tomada de decisão real, que não é essa tomada de decisão utópica, que nós criaríamos listas e preferências perfeitas e utilidade perfeita. Não, vamos olhar para o empresário, vamos olhar para a pessoa, vamos olhar para a pessoa. O que o Marcelo tem de aprendizado, de vida, de história, e o que isso influencia na tomada de decisão dele hoje, né? Então, isso as finanças comportamentais têm uma responsabilidade de estudar tomada de decisão na vida real, no nosso dia a dia. Por que eu escolho o que eu escolho? O que me leva a tomar essa decisão que não esses fatores racionais? Então, é o aspecto afetivo, viés de confirmação, minha preferência temporal, que eu sou meio imediatista e acabo preferindo as coisas imediatas, ou é porque eu tenho medo, e esse medo surgiu porque na infância eu não tive dinheiro suficiente, e acaba que isso faz com que eu, como adulto, me torne avesso à perda ainda mais do que o normal. E aí a gente tem que ir tirando camadas. Mas, a grosso modo, finanças comportamentais é isso. Eu vou olhar e vou tentar entender. Ok, na vida real, por que tu toma as decisões que toma? O que te influencia? Aí vai partir tudo isso, emoções, todo o aprendizado, os erros normais que nós cometemos, que são os vieses, as heurísticas, e assim sucessivamente. O que diferencia o empreendedor das outras pessoas? Capacidade de execução. Capacidade de executar aquilo que ele planejou, que ele pensou. Primeiro ele pensa, né? Então, em relação à ideia não vale nada, eu faço um complemento e sempre fiz desde essa época, quando eu frequentava esses eventos. Eu comecei a investir em 2009, então tem muito tempo já, e profissionalmente em 2011. Então, eu conheci bem essa época de ouro de Florianópolis, de Santa Catarina. Inclusive, os meus melhores investimentos foram lá. Então, eu entendo bem o que você está falando. Realmente, eu acredito que Santa Catarina tem um celeiro de oportunidades.
de negócios escaláveis, inovadores e base tecnológica. E eu sempre disse que ideia não vale nada se ela ficar na sua cabeça. Ela vale se ela for para a prática. Então, é um complemento. Agora, ideia na sua cabeça, de fato, não vale nada. Porque, primeiro que na sua cabeça ou num papel, sem demonstrar como você vai fazer, como você vai executar, é difícil alguém acreditar nessa ideia e colocar dinheiro. Então, sim, a ideia na cabeça não vale, e sim, a ideia na prática vale muito. A ideia validada, testada. Por isso que a validação continua sendo muito importante, e para mim é muito importante. Eu só invisto pós-validação, porque o empreendedor por trás do negócio é o que faz acontecer, ou seja, quem vai executar aquilo, porque não é só ter sonho, não é só ter olho de tigre, não é só ter garra, ter vontade, mas, cara, ele precisa entender um contexto do processo, saber a oportunidade, o tamanho da oportunidade, tamanho do mercado, quem é o público dele, a persona, enfim, essas coisas todas, o ICP, todos esses termos técnicos, e conseguir validar isso, porque é validando que se aprende. Então, ele validou, testou, não deu, pivota, muda, faz outra coisa. Então, o empreendedor resiliente que testa várias opções, e não só aquela que ele é apaixonado, ele é o cara que vence. E por isso, eu falo que o empreendedor que executa é mais importante que qualquer grande ideia. Nesse sentido, nessa linha de contexto, eu não sou aquele cara que fala que primeiro o empreendedor, depois o negócio. Eu sou um cara que são as duas coisas juntas. A boa ideia validada com um grande executor. Então, a resposta é execução, justamente por isso. Agora, é claro, óbvio, né, Marcelo, se você estiver falando do que é mais importante, o empreendedor ou o negócio dele? Eu te diria, sem sombra de dúvida, que o empreendedor é mais importante. Porque o empreendedor pode ter um negócio maravilhoso. Se ele for ruim, não executa. Se o empreendedor for mais ou menos... Se o negócio for mais ou menos com um empreendedor bom, ele transforma e valida aquele negócio para esse negócio ficar melhor ainda. É a mesma história como se estivesse falando de um carro de Fórmula 1. Se vou te perguntar o que é melhor, o carro de Fórmula 1 ou o piloto de Fórmula 1, você vai dizer o quê? Os dois ou o piloto, certo? E tá certíssimo a resposta. Porque experimenta dar um carro ruim para um piloto bom. O que é que acontece? O piloto bom não vai atingir resultado. A gente que é brasileiro, né? E eu sou da época do Senna. O Senna, ele teve um carro que não era o melhor carro. Mas... né? Ele fazia diferença, mas ele não levou o caneco. Claro, mas ele chegava no final. Mas ele chegava no final e se chovesse ele ganhava o jogo. Então, presta bem atenção no que o Marcelo está falando. Não é o mais rápido que vence, não é o cara que vence, chega mais rápido que sempre vence. A gente está falando de perenidade, estruturação. No longo prazo, o Senna foi muito bom. É o nosso ídolo. Então, o Senna, persistente, resiliente, organizado, estruturado, planejador, o que é que ele fez? Ganhava. Ou levava um carro mais ou menos para a linha de chegada, não que para vencer, mas chegava em segundo, em terceiro, em quarto, sei lá o quê. Ele foi segundo em Mônaco com Toleman. Então entenda isso. Né? Agora, experimenta dar um carro muito bom para um piloto ruim, o que acontece? Ele, no máximo, vai ser vice-campeão. Não, no máximo ele bate. Isso, né? Ou também. Ele vai bater, cara, porque o carro é muito mais veloz que ele. Ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir pilotar. Então, o mundo das empresas, das startups, é exatamente assim que eu penso. Então, eu prefiro um piloto muito bom e um carro mais ou menos do que o contrário. E assim são as startups. A startup pode ser até mais ou menos. Ela resolve um problema, ela está validada com um cara muito bom, executor, ele vai fazer. Então, para mim, mais vale um grande empresário, empreendedor, executor, do que o cara mais inteligente, mais rico, mais safo, estudou em não sei o quê. Aliás, pessoal, esse negócio de eu sou isso, eu sou aquilo, carteirada, isso não tem valor nenhum para mim. Então, quando o cara, pelo contrário, me espelhe, quando o cara chega para mim, João, eu estudei em tal lugar, eu digo sim, e quer dizer o quê com isso? Isso é bom para você. Mas isso não quer dizer que você vai ser bom o suficiente para levar esse projeto mais ou menos em algum lugar. Então, a validação, gente, é só para ficar claro que é um teste. Você testou, o cliente comprou,
Aí validou. Se o cliente comprou, vamos olhar por que o cliente comprou. Ele compraria de novo? Ou tem mais outro cliente lookalike, ou seja, parecido com ele que compraria? Qual é o perfil dele? E assim você começa a montar a sua esteira de oportunidades para fazer a sua empresa ficar gigante. Né? Um dia, quem sabe. Então, a gente não entra em nenhum negócio para esse negócio ficar só gigante. A gente entra por um processo. Você falou aqui, ó, tem várias fases, né? Anjo, pré-seed, seed, série A, são as escadas de investimento que você falou. Essa escada de investimento ela é muito necessária, justamente porque são 10 anos. Em 10 anos, tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive quebrar, inclusive não ir para frente. Mas a escada vai a cada passo e a cada necessidade, estruturando a companhia para aquela necessidade naquele momento. Então, no primeiro momento é o quê? Desenvolver o software, encontrar o melhor mercado. O segundo momento é que modelo de negócio, né, equipe. Então, cada etapa tem uma situação a ser resolvida. O empreendedor, o empresário que não sabe dessas etapas e não precisa fazer fundraising, não precisa fazer captação de investimento, mas tudo na vida e toda empresa tem etapas. A questão é quando o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. A questão, quando a empresa dele... Quer pular etapas, né? Ele quer pular etapas. Então, ele quer... sabe uma etapa muito simples que é pulada o tempo todo por qualquer um que está assistindo? Vender, vender, vender. Vender, vender, vender a qualquer preço, a qualquer custo. Então, o cara começa o mês devendo. Tem que vender, vender, vender. Ou seja, ele só pensa em vender. Porque é o que sustenta a empresa dele. Então, ele não está nem aí para o custo, não está nem para o custo da aquisição de cliente, não está nem aí para a organização financeira, estruturação. É uma etapa de sobrevivência. E aí ele vai para a etapa de sobrevivência inicial, que tem que ser feita, mas só que não é só isso. Então, se ele não volta... Então, primeiro ele tinha que estruturar o negócio. Depois é que ele tinha que buscar. Mas isso, se você me permite, eu queria completar esse raciocínio dando uma lição muito simples para todo mundo que está assistindo, que pensa em vender, vender, vender. E porque o nível de sobrevivência. Quando a gente vai subindo o nível de consciência, Marcelo, e você sabe bem disso, a gente vai vendo outras coisas, que quando a gente está dentro da operação, a gente não consegue olhar. Às vezes você está com um problemão, você não consegue sair dele. Por quê? Porque você não consegue ver de cima, como se fosse um drone, estrategicamente. Porque você está no operacional. E estar no operacional é carregar as caixas nas costas da tua empresa. Então, o erro estratégico está no começo e não no fim. Explico. Quando você vai abrir uma empresa, o que você pensa? Você pensa em contratar um contador, um despachante, abrir o CNPJ, alugar um ponto, comprar mesa, cadeira, contratar funcionário, botar uma fachada na porta. Enfim, estruturar a empresa para ela abrir. Aí você, abre. Cadê o cliente? Tem que fazer... tem que fazer marketing para atrair cliente. Tem que vender. Tem que não sei... Só que antes você já teve um trabalho e um custo gigante. Já colocou a pele no jogo. Já tá o skin the game lá, a pele no jogo. E aí, João, por que isso é um erro? Porque tinha que fazer exatamente o contrário. Comandante, se você gostou desse episódio, né, dá seu like, compartilha, deixa o seu comentário, coloca qual foi a anotação que você fez, coloca qual foi o comando que você pegou dessa live. Isso vai ajudar a gente a entender se a gente está produzindo o melhor conteúdo, se a gente está gerando valor, como diria o Flávio Augusto, gerando valor para você. Então, é isso. Obrigado, Kepler. Valeu, cidadão. Muito. Obrigado. Valeu.